Eric! Tudo bom? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô sim, muito bem. Você tá me vendo bem? Que cortou um pouco. Tá tudo bem aí? Tô lhe ouvindo, agora tá dando umas falhazinhas, mas eu tô conseguindo lhe ouvir e lhe ver também. Qualquer coisa eu tiro o fone, eu acho que melhora. Mas vamos lá. Então, vou me Vamos lá, apresentar. boa noite, viu, pessoal? Então, eu me chamo Eric, eu sou graduando em zootecnia pela Federal do Rio Grande do Norte, faço parte do PET Zootecnia, e hoje aqui nós temos como convidada a Simone Pereira, né, que é zootecnista, ela é em pós-graduação em gestão de projetos, e vai aqui conversar conosco sobre gestão para agricultura familiar. Então, Simone, eu já vou passar a bola para você. Me fala um pouco aí como é que é a gestão, fala um pouco sobre a agricultura familiar, fique à vontade. Tá certo, vamos lá. Antes da gente começar esse bate-papo, né, Eric, que a gente vai estar aqui no bate-papo hoje. Essa 1 hora que nós temos aqui vai ser de um bate-papo sobre gestão, sobre agricultura familiar e algumas coisas que eu não consegui trazer para vocês, a gente volta numa próxima oportunidade para poder trazer o que ficou faltando, né? Então vamos lá. Antes, continuando essa apresentação, eu quero dizer que tenho muito orgulho, né, de estar no meio de graduandos de zootecnia, profissionais zootecnistas e demais profissionais das ciências agrárias, que nas lives a gente tem todo esse público, né, Eric? Então, me formei em zootecnia pela UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Como o Eric falou, tenho pós-graduação em gestão de projetos e o técnico agrícola, que a gente não pode esquecer, né, que eu realizei o ensino técnico no Colégio Dom Agostinho Icas, que é uma escola agrícola que fica aqui no estado de Pernambuco. Então, vamos começar lá esse bate-papo para a gente entender esses dois termos, né, esses dois assuntos que nós vamos falar hoje. Primeiro, o que é gestão para a gente? Bom, a gestão para a gente, Eric, é conduzir, é administrar, né, é gerir algo, gerir uma propriedade, gerir uma empresa, gerir equipes. E dentro dessa gestão, a gente vai entender o que é mais complexo, né, para a gente fazer e o que é algo de base, o que é que vem da base dentro de uma gestão de projetos, tá? E o termo agricultura familiar, o que é que significa isso para a gente? Bom, a agricultura familiar é tudo que é produzido, os produtos agropecuários produzidos e administrados pela família, pelo aquele núcleo familiar. Então, quando a gente pensa nisso, Eric, nessa gestão da agricultura familiar, a gente já entende que a gente precisa ver a agricultura familiar como uma empresa, né? Como uma empresa onde o agricultor familiar, ele é um gestor, ele é um empresário. E todas aquelas atividades que vão sendo feitas ali dentro, as atividades que é produção de qualquer tipo de segmento, produção, criação, na verdade, as atividades agropecuárias precisam dar retorno para aquele núcleo familiar, não é isso? Então, a gente entendendo isso, a gente passa a ver a agricultura familiar como uma empresa, como uma administração que precisa ter uma gestão contínua, uma atenção para que tudo aquilo seja gerido de uma forma que gere lucros para aquele produtor, né, e que ele consiga manter todo aquele núcleo familiar, tá certo? Então, diante a isso, eu quero que vocês fiquem bem à vontade, viu, gente, para ir mandando as perguntas de vocês e que a gente vá conduzindo essa live com a interação também de vocês. E você, Eric, também fique à vontade para perguntar alguma coisa se você quiser, tá bom? Ok. Então, eu trouxe aqui um roteirozinho para a gente otimizar o tempo da nossa live, tá? E a gente conseguir ver todas as coisas que a gente gostaria. Aí eu faço a pergunta para vocês que estão aí na live. Será que a gente pode implantar um modelo de gestão
para todo agricultor familiar. A gente vai ter um modelo de gestão geral para todo agricultor familiar. Eu posso chegar numa propriedade e implantar qualquer modelo. Será? O que é que você acha, Eric? Me diga aí. Eu posso seguir um padrão de modelo de gestão para toda a propriedade? Não, porque cada propriedade vai ter uma característica diferente, né? Eu estava até lendo isso num livro sobre gestão e o autor falava, né, que as universidades estão com um ensino muito ultrapassado, né? Porque elas buscam muito bem a otimização biológica e esquece da otimização econômica. E, tipo, essa questão de procurar uma receita de bolo talvez não seja bom para nada, né, na verdade. Exatamente isso. O que é que a gente vai entender, Eric, e todos vocês que estão aí na live? Cada produção, cada produtor rural, cada agricultor familiar e essas propriedades que eles são responsáveis, que eles gerem, ela tem uma particularidade diferente. Alguém acabou de dizer isso aí. E esse modelo de gestão, a gente vai começar da base. Qual é a base de todo modelo de gestão? É o planejamento. Então, a gente vai pensar, nossa, eu vou ter que implantar um modelo de gestão naquela propriedade, para aquele agricultor familiar, isso vai custar muito, isso vai ser muito oneroso para aquele agricultor. Gente, vamos pensar no que a gente começa a fazer de base, né? E dentro da gestão, o que é base é planejamento. Eric, muitas pessoas, muitos agricultores, muitos produtores, nossos clientes, né, pensam que planejar é perder tempo. Eu não vou fazer esse planejamento aqui da minha propriedade não, porque eu vou perder tempo. Gente, não vai perder tempo. Quando a gente para fazer um planejamento, o que é que a gente quer para aquele agricultor familiar? Nós, como técnicos, como zootecnistas, como gestores de projetos, a gente quer que aquele produtor, ele corra menos riscos e tenha maior lucro com a sua produção. Para isso, eu preciso ouvir o produtor rural, o agricultor familiar, e com isso criar as estratégias para aquele modelo de gestão. Ou seja, eu vou precisar, junto com ele, criar um planejamento para que aquele modelo de gestão ele se enquadre dentro daquela propriedade. O que é que ele vai produzir, para quem ele vai produzir, a gente vai ver isso mais na frente, que são algumas perguntas básicas que a gente vai fazer para todo modelo de gestão. Então, um produtor rural, ele precisa ter como base o planejamento das suas atividades, antes dele investir. Porque o produtor, o agricultor rural, ele pensa assim, eu vou começar agora a investir. Tá certo, vai investir, você vai empregar o seu recurso, né, o seu dinheiro, em equipamentos, o que for, né, na compra de produtos, o que for. Mas você fez um planejamento, você viu que dentro daquela região onde você mora, como é a aceitação dos produtos produzidos por uma agricultura familiar? Né? Qual é essa aceitação? Qual produto sai mais dentro daquela região? É o milho? É o feijão? O que é? Então, antes de tudo isso, antes de eu investir o meu dinheiro, eu preciso planejar. É a base de todo o modelo de gestão. Tá certo? Você ia falar alguma coisa? Você falou que a gestão, né, o ato de gerir é administrar. Mas a gente sabe que existe gestores e administradores. Qual a diferença entre esses dois profissionais? Bem importante isso aí, viu, Eric? Eu ia começar a entrar nesse assunto agora. Gente, como o Eric falou, realmente a gente costuma misturar os dois termos, administrar e gerir, administração e gestão. Mas vamos entender, quando eu faço a gestão, eu estou implantando, né, um modelo de gestão dentro daquela propriedade. Ou seja, eu vou ouvir as necessidades daquele produtor, eu vou conhecer as necessidades do consumidor, junto com o que é permitido por lei, para criar o meu plano de gestão.
Então, uma gestão é você introduzir, você implantar a melhor forma daquelas atividades serem conduzidas. E, Simone, onde é que entra a administração nisso tudo? Quando a gestão ela faz todo o planejamento, ela implanta aquele modelo de gestão, o administrador ele vai conduzir processos. Existe uma diferença, gente, o que é projeto e o que é processos. Aí a gente vai entender melhor essa diferença de gestão e administração. Quando eu falo de gestão, eu estou falando, como eu disse antes, na implantação de um modelo para aquela propriedade, para aquele agricultor seguir. Quando eu falo de administração, eu estou falando dos processos contínuos, ou seja, as atividades diárias que aquele agricultor rural, junto com a família dele, aquele agricultor familiar, junto com a família, vai precisar fazer. Você percebe a diferença? Administrar é constante. A gestão, a gente precisa ter em mente o seguinte: na gestão de projetos, projeto ele tem começo, meio e fim. Um projeto eu tenho data de começar, data de meio e data de finalizar, certo? E na administração eu estou administrando o que foi implantado. Então, meus processos dentro daquela propriedade, como assim? Se a propriedade do agricultor familiar ela é voltada para a produção de leite, se a propriedade ela é voltada para no cultivo de milho, o que for, né, direcionado àquela propriedade, ela vai ter uma rotina diária. Então, o processo, todos os processos vão ser administrados por um administrador. E geralmente, viu, Eric, ele fica ali dentro da propriedade. Diferente de uma pessoa, de um técnico, de um profissional que vai implantar um modelo de gestão. Ele implanta esse modelo de gestão, ele acompanha por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, de acordo com o planejamento dele, e ele entrega para o administrador seguir com os processos dele dentro daquilo que foi implantado. Entende? Entendi. A gente tem uma colocação aqui. Eu não sei se você quer falar ou eu falo. Pode falar. De Kelly. Sei que eu não vi. Se você puder falar. É bem importante isso que ela colocou, é Kelly Mari. O planejamento e a organização da propriedade são os pontos fundamentais para qualquer gestão. Perfeito, é o que a gente acabou de falar, Eric. E o planejamento, ele é a base. Muitas vezes a gente pensa que uma agricultura familiar é um ponto bem importante que eu queria trazer aqui, que eu quero trazer para vocês. A gente pensa numa agricultura familiar uma coisa pequena. Gente, não é. Né? Não é uma coisa pequena. E também a gente pensa que gestão é algo fora daquilo que a gente pode implantar. Para a gente ter uma ideia, uma gestão começa a partir do momento que aquele agricultor rural ele pega um bloco, um caderno, e anota a produtividade daquele segmento que ele tem na propriedade dele. Então, ele já tem uma noção que ele precisa gerir, né, aquela produção quando ele anota o que é que foi produzido no mês de junho, o que é que foi produzido no mês de julho. Então, ele já está fazendo uma gestão daquilo que existe na propriedade dele. Não é algo difícil de se implantar, é algo trabalhoso, né? Porque você precisa ter atenção redobrada, você precisa estar atento ao que o mercado te pede, né? Enfim, é algo que você precisa ter atenção redobrada para, como eu disse, evitar os riscos dentro daquela propriedade, os riscos de não dar certo o modelo de gestão que a gente implantou. Entendi. Simone, o zootecnista ele é um profissional que tem um leque de atuações. Ele pode atuar desde a reprodução até a comercialização. E uma dessas áreas de atuação está a gestão. A gente poderia considerar um zootecnista, assim que termina a faculdade, já com capacidade de gerir ou de gerir algum negócio, ou planejar alguma coisa, ou precisa de um curso ou alguma pós-graduação a mais para isso?
Olha, que pergunta. Essa pergunta, viu, gente? Vocês que estão aí nessa live, eu lembro que essa pergunta a gente conversou muito sobre isso, não foi, Eric? Muito tempo atrás, sem nem a gente ter programado essa live, Eric sempre entra no meu Instagram e a gente conversa um pouco lá no direct, inclusive sobre coisas ligadas ao técnico agrícola, que eu estou devendo, viu, Eric? Estou devendo o vídeo. Eita, que esse vídeo me lembrei foi agora. Mas, enfim, vamos voltar. O zootecnista, quando ele se forma, ele vê noções básicas de gestão, quando ele está na graduação, né? A gente precisa ver noções básicas de como gerir uma propriedade, uma empresa, enfim, uma equipe, mas a gente sabe que não é o que a gente necessita. São orientações que vão te dar um direcionamento. Mas quando você quer realmente ser um gestor de projetos, você precisa, Eric, fazer uma especialidade. É como tudo na vida. Nós saímos da universidade zootecnistas, mas a gente vai querer, né, se especializar em uma área. A gente vai se especializar em bovinocultura, a gente vai se especializar em equinocultura, a gente vai se especializar em animais silvestres. Por quê? A gente precisa ter um direcionamento e atuar naquilo que a gente se especializou. A mesma coisa é a gestão de projetos. Eu saio como zootecnista com uma noção, mas se eu realmente quiser atuar, implantar um projeto, implantar um modelo de gestão, e eu não tenho aquele conhecimento profundo sobre uma determinada área, sobre o que é a gestão, eu vou precisar fazer uma pós, fazer um mestrado, fazer um doutorado, entende? Geralmente, a gestão de projetos, a gente, quando sai da universidade, né, quando a gente termina a graduação, a gente procura uma pós-graduação. Hoje, no mercado, a gente tem várias opções de pós-graduação e cabe a gente a ver a instituição que está promovendo, né, que está oferecendo esses cursos, para ver a idoneidade em relação ao certificado, né, do MEC, enfim. Mas, respondendo à tua pergunta, a gente precisa ter uma noção maior do que é a gestão. Por quê, Eric? A gestão vai muito mais além do que simplesmente a gente chegar lá, né, e dizer assim, vamos implantar esse modelo de gestão aqui, certo? Mas dentro da gestão a gente tem áreas do conhecimento. Para você ter uma ideia, vocês terem ideia, dentro da gestão a gente tem 10 áreas de conhecimento. E hoje, mesmo o profissional que ele sai formado como gestor de projetos, ele precisa fazer uma especialização para atuar naquela determinada área. Por exemplo, eu adoro gestão de risco. E gestão de risco é uma das 10 áreas que tem dentro da gestão de projetos. Simone, o que é uma gestão de risco? A gestão de risco, falando no agricultor familiar, você sabe, né, e vocês, acredito que vocês têm ideia que a gente tem a variação de preços no mercado. Então, o governo, né, ele trouxe como benefício a política de garantia de preços mínimos, que é o PGPM, certo? Então, dentro dessa política de preços mínimos, o que é que acontece? Quando o mercado está oferecendo produtos com valor, com preço menor do que foi estipulado na safra, nos preços de safra, aí o que é que acontece? Se o agricultor familiar ele não tem uma gestão de risco, ele não contou com isso, talvez ele perca dinheiro. Você está entendendo, Eric? Então, a gestão de risco é uma das áreas do conhecimento dentro da gestão de projetos. Por isso que eu te digo, respondendo a tua pergunta, que um zootecnista ele precisa, sim, se especializar numa gestão, caso ele queira sair da universidade e assumir a gestão de uma propriedade, assumir a gestão de uma empresa, enfim, gerir equipes, né, que isso é muito, muito corriqueiro para um zootecnista. Gerir equipes, estar à frente de uma equipe, e ele precisa ter essas noções, com certeza. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se não, fique à vontade, viu? Muito bem, até. Então, Simone,
o tempo é curto, vamos logo mudar de tema, né? Passar para o tema aqui, gestão da agricultura familiar. Todo mundo acha que a agricultura familiar é um tipo de agricultura que prega a miséria rural, né? Onde as pessoas só produzem para subsistência. E aquilo é o que existe, pronto, não existe outra coisa. Então, como empregar a gestão na agricultura familiar? Porque eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, porque quando a gente pensa em agricultura familiar, nunca acha que é uma coisa que pode crescer. Sempre pensa em algo que é pequeno e que vai ficar sempre ali entre as pessoas que moram naquela propriedade. Perfeito, isso. Então, a tua pergunta é como a gente gestão dentro da agricultura familiar, é isso? Isso. Está cortando um pouco a tua internet. Seria isso? Seria como entregar a gestão na agricultura familiar. Maravilha. A gente já falou um pouco dessa introdução, né, dentro da agricultura familiar, e pegando um ponto do que você falou aí, sobre a noção que a gente tem sobre a agricultura familiar, a gente precisa, até no site, eu convido vocês para dar uma entrada no site do CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, tem uns direcionamentos para a gente entender, né, o que é preciso para aquele agricultor ele ser considerado como agricultor familiar. Então, a gente tem ideia de que a agricultura familiar é algo pequeno, algo que, gente, é uma coisa que sustenta o nosso mundo, o nosso país, né? Então, por conta disso, existem requisitos que identificam o agricultor familiar. Então, ele precisa, só para vocês terem uma ideia, para a gente voltar para essa gestão, vamos falar um pouco sobre agricultor familiar. A agricultura familiar, ela tem requisitos para que ele seja considerado, para que eu seja considerado um agricultor familiar. Eu preciso, primeiro ponto, ter na minha propriedade 4 módulos fiscais. Isso é bem importante dentro da gestão. O que são 4 módulos fiscais, Simone? Um módulo fiscal numa propriedade significa de 5 a 110 hectares. Então, 4 módulos fiscais eu vou ter 20 a 440 hectares. Esse é o primeiro ponto para um agricultor ele ser considerado como agricultor familiar, ok? Qual é o segundo ponto? Ele precisa preencher uma DAP. Lembra? Uma DAP, Eric, uma declaração de aptidão. Para isso, ele se enquadrou dentro da agricultura, né, de agricultura familiar. A gente vai precisar fazer uma gestão dentro daquela propriedade familiar. Que tipo de gestão a gente vai fazer? A gestão de como ele vai vender esses produtos. E entra aí a aquisição do governo federal, né, que é a AGF, para fazer a gestão desses produtos, visando aquela política de preços que eu tinha falado anteriormente. Para isso, já começou a gestão dentro da agricultura familiar. Uma gestão que vai visar que tipo de produto aquele agricultor familiar ele vai precisar comercializar, ele vai produzir os seus produtos ou ele vai comprar. Já começou outro tipo de gestão aí dentro, a identificação de como ele vai receber o retorno financeiro da sua produção. Então, existe uma gestão dentro da agricultura familiar. O que é mais que eu posso te dar como exemplo? Ele precisa de fazer um empréstimo de linhas de crédito para investir naquela propriedade. Entra a gestão. Como é que entra a gestão, Simone? A gestão que vai perguntar àquele agricultor, vai conversar com ele e vai dizer assim, o senhor precisa mesmo adquirir esse bem? O senhor precisa mesmo entrar com uma linha de crédito para adquirir esse bem? O senhor tem condições, né, de fazer o pagamento, né, das parcelas? A tua produção, ela vai cobrir o que você gastou? Então, em tudo isso, né, dentro da agricultura familiar, a gente identificou o que é o agricultor familiar, a gente viu que
para estar enquadrado nessa política de agricultor familiar, a gente precisa ter 4 módulos fiscais. Identificou isso, a gente vai fazer a gestão daquilo ali, através dessas políticas de aquisição de produtos, dessa política de aquisição de máquinas, de implementos, enfim, Eric, tudo dentro da agricultura familiar gera em torno da gestão. Eu não consigo separar a agricultura familiar, independente do que você disse no início, se é pequeno, se é médio, se é grande, tá? Eu não consigo separar. E falo mais, dentro desse site, se eu não me engano, é do Conab, tem lá as divisões, viu, Eric, que dizem, depois dos 4 módulos fiscais para pequeno agricultor familiar, a gente vem com as médias propriedades, que é de 8 módulos fiscais até 15 módulos fiscais. E as grandes propriedades é acima de 15. Então, com toda essa divisão, ele ainda é um agricultor familiar. Por quê? Porque a administração dele é feita com o núcleo da família, com o núcleo familiar, certo? Não sei se ficou claro para você, mas me pergunte aí se não ficou, tá bom? Para mim está tudo certo. Então, Simone, vamos lá. A agricultura familiar tem um problema, né? Eu estava lendo um artigo agora, tentei procurar dados mais recentes, só que eu não consegui mexer no site do IBGE. Mas no artigo lá ele comparava os dados de 1996 com 2006. Então, ele falou que a agricultura familiar, ela no Nordeste, né, representa, quando a gente pensa em mão de obra, né, em trabalhadores, ela sozinha, ela carrega 87,2% de toda a mão de obra do agronegócio. Então, isso é muita coisa. Como a gente pode empregar a tecnologia, melhorar o sistema produtivo e ser mais eficiente nessa produtividade sem gerar grandes impactos sociais, porque se a gente pensar para um lado, né, a tecnologia sempre otimiza a produção e, consequentemente, que vai ficar pessoas sobrando ali, então tem para ter tantas pessoas. Então, como a gente pode melhorar isso sem gerar tantos impactos sociais? Maravilha. Vamos falar, eu vou dividir em 2 partes isso aí, tá? Vamos focar primeiro nos agricultores familiares, depois a gente vem para os profissionais, tá bom? Eric e todo mundo que está aí, a ABZ Pernambuco, ela está fazendo um circuito de lives, né? E dentro dessas lives, a gente tem a oportunidade, além do nosso trabalho como zootecnista, a gente tem a oportunidade de lidar com trabalhadores, né, produtores rurais, agricultores familiares. E eu vou dizer a você que a gente precisa desmistificar isso, que a tecnologia ela está longe do campo. Não está longe. Muitos agricultores familiares eles têm acesso a essa tecnologia. Mas vamos pensar na tecnologia. Até eu conversei isso também com você. A gente pensa grande na tecnologia, mas a partir do momento que o agricultor familiar ele tem lá na propriedade dele aquele computadorzinho ligado na internet, que até eu vou falar um caso que aconteceu hoje comigo, conversando com um grande produtor rural, o seu Nenzito. Se o senhor estiver assistindo essa live, um grande abraço para o senhor. Estou sentindo falta do senhor aqui na live, viu? Para perguntar. As perguntas de seu Nenzito, a gente fica assim, espantado com tanto conhecimento, viu, Eric? Então, esse computador que ele tem na casa dele, onde ele pega, faz aquela planilhinha básica, o que ele pegou, o que ele anotou no papel, ele coloca lá na planilhinha dele, ou o zootecnista que está dando suporte lá a ele, ensina ele como fazer, ele já está tendo acesso à tecnologia. Não vamos ter essa... Eu sei que nos anos 90, né, anos 90, 2000, a gente teve grandes perdas de mão de obra com a implantação das tecnologias. Mas o que é que a gente precisa entender? Que o produtor, que o agricultor rural, ele tem acesso à tecnologia. Eu venho com o fato aqui hoje de seu Nenzito, que foi o seguinte, ele disse para mim, eu estou aperreado porque a minha internet não estava funcionando esses 2 dias. Eu preciso acompanhar as notícias e preciso acompanhar as lives que vocês estão fazendo.
E ele, Eric, ele é assíduo na tecnologia e ele, como ele faz parte de uma liderança na região dele, que é Serra Talhada, ele contaminou os vizinhos com essa tecnologia. Então, isso eu estou falando no básico, né? Eu estou falando de coisas básicas. Mas a gente hoje não separa. Produtores rurais, eles têm ali aplicativos no celular que vão melhorar a produção dele, que vai dizer a ele quando é que aquela cabra dele entra no cio, tá? Lógico que a gente não pode generalizar, mas a gente não pode generalizar em tudo na nossa vida. Os impactos sociais, eles vão acontecer. Aí vamos falar agora com profissionais, né, em relação a nós, zootecnistas. Se a gente vê que está causando um grande desemprego porque eu não sei operacionalizar com aquela máquina, com aquela tecnologia, o que é que eu, como zootecnista, como gestora de projetos, como técnica agrícola, veterinário, enfim, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar me capacitar, porque eu vou aprender a operacionalizar com aquela nova tecnologia que foi implantada na propriedade, que eu sou gestora, na empresa que eu trabalho, enfim. Então, assim, vai causar impactos sociais, causou muito impacto social, sim, porque toda mudança, ela causa um desconforto na gente, né? Até a gente entender que precisamos nos capacitar para conduzir aquela mudança, para conduzir o impacto que aquela implantação de tecnologias, de novas tecnologias causaram, entendeu? Então, assim, no meu ponto de vista, Eric, como eu já falei para você, eu vejo a implantação de tecnologia hoje como um grande aliado dos agricultores, tá? Lembrando, gente, depois vocês não vão sair dizendo por aí, Simone está dizendo que todo agricultor rural ele vai ter condições de implantar a mesma tecnologia. Não é isso. Ele pode melhorar a produção dele com uma simples tecnologia que é um computador, sem ter acesso à internet, como eu falei no início, tá certo? E ele vai entender, através do planejamento que a gente falou lá na frente, quais dessas tecnologias ele vai poder, de acordo com os recursos dele, implantar naquela agricultura familiar, naquela propriedade dele. Sim. Já puxando essa parte do planejamento, a gente tem que ver também que nem toda tecnologia é sinônimo de maior lucratividade, né? A gente tem que planejar muito realmente qual tecnologia implantar na propriedade. A gente tem a mania, Eric, de fazer assim, eu costumo falar muito isso com as equipes que a gente trabalha, né, no dia a dia, é que a gente pensa muito grande, né? Não que a gente não pense grande, mas para a gente pensar grande, a gente precisa entender se aquilo que a gente está pensando grande vai ter condições de implantar ali. Não é porque seu fulano lá naquela propriedade implantou que seu ciclano vai ter condição de implantar a mesma coisa, né? Então, existem tecnologias e tecnologias. O que é que hoje a gente pode começar a implantar aqui? É só isso. Então, a gente só vai implantar isso. O que você disse, através do nosso planejamento. Se eu puder amanhã, eu vou trazer aqui essa internet com maior rapidez para eu poder implantar um software para ver quantas vacas minhas estão entrando no cio, eu vou implantar, mas eu só vou fazer aquilo que está nas minhas condições. Sim. Muito bem. Simone, vamos passar aqui para outro tópico, senão não dá tempo de a gente falar tudo, né? Tem muita coisa. Vamos! Vamos! Eu falo demais, Eric. Ave Maria. Mas é bom, é conhecimento demais que a gente recebe também. Então tá ótimo. Então, Simone, eu estava olhando aqui uma postagem que a gente fez, né? Olhando esse mesmo trabalho, né? Esse trabalho que a gente usou para fazer a postagem, a gente viu que 6,45% dos agricultores familiares do Nordeste produzem 73,11% de toda a produção, né, do Nordeste. Enquanto o grupo D, né, isso é o grupo A, enquanto o grupo D, com 62,3% dos agricultores, produzem apenas 10%, mais ou menos 10% do total produzido. Então,
a gente pode ver que há um contraste de gestão, né? Enquanto o grupo A tem uma gestão bem consolidada, o grupo D ainda está engatinhando ainda, produzindo ainda está substituindo. Então, qual é o principal problema de gestão, tipo, na sua opinião, para essas pessoas do grupo D, os agricultores familiares em geral? Muito importante, Eric. Eu vou te dizer que, para mim, tá? Se alguém tiver outra opinião, pode colocar aí, por favor. Para mim, o maior problema de gestão dentro de uma agricultura familiar é a gente separar o que é lucro da propriedade e o que é lucro da família. Porque, geralmente, quando a gente tem um negócio que é junto com a nossa família, a gente mistura tudo, né? O que é de lucro da propriedade é misturado com o que é de lucro da família. E isso aí é uma das principais coisas que faz a gente não, né? O agricultor rural, ele não ter uma gestão melhor, porque ele mistura aqueles lucros, o que é seu e o que é da propriedade, e daí ele não pode investir em uma coisa melhor, como você falou, nos grandes produtores. Vamos pensar, a gente nunca vai se equiparar, a gente não pode comparar, mas porque aquela propriedade X, né, tem esse lucro, tem essa venda, né, esse total de vendas diferente dessa pessoa que está aqui produzindo aqueles seus produtos originados da agricultura familiar. A gente não pode também fazer essa disparidade de comparação. Mas um dos maiores problemas é a gente, o agricultor, vou parar de falar a gente e vou dizer o agricultor familiar, ele não conseguir fazer essa gestão do que é lucro seu, da família, e o que é lucro da propriedade. Então, ele não pode investir em produtos melhores. A gente sabe que a concorrência é grande com produtos para exportação, enfim, a gente sabe disso. E já tem como é que eu posso dizer, uma crença limitante com o que é produzido pela agricultura familiar. A gente sabe disso, que as pessoas, que os consumidores, eles têm um certo tabu com o que é produzido pelo agricultor familiar, não é? Então, a gente precisa, eles precisam entender que o primeiro passo para gerir aqueles seus lucros é dividir o que é lucro da produção, do trabalho deles, né? E o que é da família, certo? Então, o primeiro ponto para resolver esse problema é a separação dos lucros obtidos. Família, trabalho, trabalho. Quando a gente fala de agricultura familiar, não é para misturar, né, as finanças, não. É para a gente saber que aquele trabalho, como eu já falei no comecinho da nossa live, é administrado por todas as pessoas da família. As pessoas trabalham para receber o seu retorno financeiro, né, para ter a sua sobrevivência. Mas a gestão precisa ser feita separadamente do que é lucro da família e do que é lucro da propriedade. Então, outro ponto também que eu poderia falar é justamente saber o que é lucro e saber o que é receita, né? Tipo, eles acham que o que entra, tudo que entra é lucro. Então, vai gastando aquilo, não sabe o que gastou para produzir aquilo. Então, no final, acaba com um déficit enorme. Também isso. Exatamente, Eric. E aí entra o quê? O que a gente falou sobre planejamento, a gestão de custos daquela propriedade. Mas, Simone, um agricultor familiar, ele vai ter gestão de lucro, ele precisa ter gestão de lucro. Ele precisa saber o que é que ele vai poder mexer e o que ele não vai poder mexer. O que precisa ser aquele retorno financeiro que está ali, que é para ele investir, que vai ser direcionado para um próximo investimento. Se ele, como você disse, Eric, gasta aquilo ali, como é que ele vai investir? Como é que ele vai trazer novas tecnologias? Não é isso? Então, a gestão de custo é extremamente importante também para um agricultor familiar. Fica a função do gestor ou fica a cargo do administrador? Lá o que é custo, o que é receita, o que é lucro. Perfeito. Aí já entra o administrador. Porque na gestão,
Gestão de projetos, ele implantou, de acordo com o Eric, que é o agricultor rural, que é o agricultor familiar, ele conversou com o gestor como era durante a vivência dele, a experiência dele ali naquela região, como era a venda dos produtos e o retorno dos produtos na propriedade dele. Aí, Eric montou o modelo de gestão, mas quem vai garantir que aquele modelo de gestão ele está sendo aplicado, o agricultor rural, o agricultor familiar, ele está tendo retorno positivo ou negativo, é o administrador, é aquele que está ali de dentro. Ele entende a diferença? O gestor ele implantou e o administrador ele está conduzindo da melhor forma para que aquele produtor, aquele agricultor familiar, ele não tenha perdas. Então, Simone, eu poderia falar que um gestor ele não tem trabalho fixo, sim temporário. Então, a empresa contrata ele para fazer um planejamento de algo, né? E ele trabalha por um período e depois ele está desempregado, vamos dizer assim. Seria isso? Veja bem, vamos deixar bem claro. Existe gestor de projetos, que é o que a gente está falando aqui. Então, o gestor de projetos, ele vai implantar um modelo de gestão, que é o que a gente está falando na live toda, tá certo? E aí a gente tem aquela velha mania de misturar também as coisas. Gestor e gerente. O gerente, ele está ali dentro o tempo todo. Ele está como administrador daquela propriedade. Tu entende, Eric? São coisas bem... A distância de uma para outra, o limiar de uma para outra é bem sutil, mas existe a diferença, né? O gerente é aquele que está conduzindo aquelas atividades de forma para que você tenha lucros, não tenha perdas, certo? E o gestor de projetos, ele implanta, não necessariamente ele está ali dentro, certo? Se a gente tiver tempo, eu não sei se a gente tem tempo para eu falar sobre isso, na gestão de projetos, a gente tem essas áreas do conhecimento, como eu falei para você, que são gestões de áreas do conhecimento temporárias. Você sabe, como eu falei no começo, que a gente vai ter o início, a gente vai ter meio e a gente vai ter fim. Então, isso define a gestão de projetos como algo temporário, diferente de um gerente que ele está ali fixo. O gerente, ele é a pessoa responsável para todas as atividades que estão ali dentro daquela propriedade. Então, se o gerente se ausentar, né, se ele passar vários tempos longe daquela propriedade sem conhecer o que realmente está acontecendo ali dentro, a gente já sabe que algo vai desandar. Independente da gente ter implantado como gestor de projetos um bom modelo de gestão. Mas a pessoa que era para estar ali dentro acompanhando não está. Você conseguiu entender, Eric, essa sutil diferença? Eu sei que é sutil, mas a gente, com a aplicação disso, a gente consegue entender um pouco mais entre gestor, gerente e administrador. Certo? Entendi. Eu estava até vendo um vídeo sobre que falava que o gestor tem uma visão de 360 graus, enquanto o administrador é 160 e o gerente apenas 90 do negócio em si, né? Como é? Desculpa, Eric, falhou. Eu vi um vídeo, né, que falava que o gestor teria uma visão de 360 graus do negócio, ele saberia o que cada coisa iria gerar na produção, né, que seria positivo ou negativo, enquanto um administrador veria só aquilo diariamente, veria se a produção crescer ou diminuir diariamente. Então, a visão menor vai diminuindo, consequentemente. Exato. Exatamente. Eric, uma coisa muito importante dentro da gestão, você que sempre procura saber sobre isso, e os demais que estão aí, na gestão a gente tem o monitoramento e controle, que é o que eu falei agora há pouco. Esse monitoramento e o controle está dentro de grupos de processo, que o grupo de processo
define um administrador, né? Lembra que eu falei no começo da live que todos os processos, as atividades rotineiras daquela propriedade, o que é feito dia após dia, é através do administrador, da gestão de processos. Então, dentro desse modelo que a gente implantou, tem monitorar e controlar, ou seja, eu que administro aquela propriedade, eu preciso estar ali, eu preciso ter a minha visão diária do que produto eu estou vendendo menos, aí eu vou conversar com o agricultor rural para ver o que é que está acontecendo, de que forma ele está fazendo, se ele está fazendo da forma certa. Então é isso, o administrador é aquela pessoa que está ali o tempo todo, de olho na propriedade para fazer aquela propriedade crescer, não deixar, né, os riscos tomarem conta daquela propriedade. Eu estou vendo aqui, viu, Eric, se você me dá licença mais uma vez, seu Nenzito entrou na live. Seu Nenzito, acabei de falar que o senhor não estava aqui na live e já estava ficando preocupada. E falei muito bem aqui do senhor, que o senhor é um exemplo de gestor de uma propriedade, né? E um grande admirador, viu, Eric, do zootecnista. E ele está dizendo aqui para a gente, essa live hoje foi o começo do pontapé da Fazenda Fulô. Fazenda Fulô é uma fazenda admirada por todos os zootecnistas. E esse homem aí, seu Nenzito, é um grande admirador da nossa profissão. Um abraço, viu, seu Nenzito, para o senhor. Pode falar, querido, fique à vontade, Eric. Simone, eu tenho mais um ponto aqui, né, na minha pergunta eu coloquei mais um aqui, que seria quais são os tipos de financiamento para a agricultura familiar, né, para fortalecer o setor e como fazer para conseguir. Tem o seu Nenzito aí que é agricultor, né, então ele poderia tomar como dica. Isso. Bom, a gente já falou um pouco, né, do que precisa para ele estar enquadrado dentro da agricultura familiar. E para essas linhas de crédito também, Eric, ele precisa ter essa comprovação e, principalmente, ele ter essa carta de aptidão, tá? Que vai colocar esse agricultor, como o nome já está dizendo, apto ou não para receber essas linhas de crédito. Então, a gente tem o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, que é o PRONAF. A gente tem linhas de crédito do Banco do Brasil, do BNDES, do Banco do Nordeste. Cada uma dessas linhas de crédito, a gente vai ter taxas de juros diferentes. Se eu não me engano, viu, Eric, eu não sei dizer com certeza o máximo da taxa de juros que a gente tem hoje para o agricultor familiar é 8,75. Eu não tenho bem certeza, a gente depois pode ver isso. Mas cada linha de crédito, ela vai ter uma taxa de juros diferente da outra, certo? Mas tem o limite que pode ser empregado para o agricultor familiar. E, como eu falei, a gente tem esses órgãos, né, que financiam através da Carta de Aptidão, que eu já falei, BNDES, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, a Caixa. Enfim, a gente tem uma infinidade de linhas de crédito para o agricultor familiar, diferenciando-se através da taxa de juros, da cobrança dos juros. Lembrando, viu, gente? Lembrando que é extremamente importante vocês, seu Nenzito sabe bem disso, que são agricultores familiares, vocês precisam saber a necessidade de vocês para ter uma linha de crédito, para tirar um financiamento, se vai valer a pena, se você vai conseguir pagar, né, aquelas parcelas que você tirou, para que você não bote os pés pelas mãos, como diz o ditado, e perca dinheiro, perca investimentos, enfim. É bem importante ter cuidado quando você vai partir para as linhas de crédito, tá certo? Então, vamos abrir aqui as perguntas, né, para o pessoal. As minhas, a Simone já falou muito bem, né, então, em relação à gestão. Se alguém tiver alguma dúvida, então pode perguntar. O momento é de vocês.
Olha só, gente, estou esperando aí, viu? Olha aí, seu Nenzito, com certeza tenham muito cuidado, né, seu Nenzito? Planejem muito, se realmente é isso que vocês estão precisando. Enfim, como todo financiamento, né, Eric? A gente precisa ver realmente se vale a pena, né? Olha só, Bia, boa noite, minha querida. Obrigada. Olha, eu acho que o pessoal não tem perguntas não, viu, Eric? Então vamos começar, né, Simone? Então, se ninguém tem perguntas, então vamos aqui graçar o tempo. Então, um ponto interessante. Vamos conversar. Um ponto interessante dessa... Diga, pode falar, Eric. Não, pode falar, se quiser, pode ficar à vontade. Eu só ia mandar um cheiro, um beijo para todo mundo aí que são seguidores, né, de Simone Pereira e que estão aqui nessa live, que estão elogiando. Gente, vocês é que fazem essas lives terem assim, essa interação, o contato de Eric comigo, isso tudo eu devo a vocês, porque se não fosse por conta de vocês, não existia o Instagram de Simone Pereira, né não, Eric? Então, o que é que a gente pode falar mais sobre gestão? O que é que você, Eric, já que o pessoal aí não mandou as perguntas, o que é que você gostaria de saber? Você que sempre me procura lá no direct para perguntar sobre gestão, o que você gostaria de saber sobre a agricultura familiar? Você já fez suas perguntas aí, mas se tiver algo para colocar, fica à vontade. Eu acho que uma das maiores dificuldades, né, do profissional zootecnista é trabalhar com pessoas, né? A gente não tem formação direta e específica para trabalhar com pessoas e a gente precisa disso, né? Então, Simone, como um gestor pode determinar funções, né? Tipo, e não deixar ninguém para trás. Eu lembro que você começou comigo um certo tempo atrás e você falou que um gestor tem essa função de não deixar ninguém para trás e determinar funções. Então, eu acho que isso está muito bem na parte lá de diminuir os impactos sociais, né? Porque o gestor vai olhar isso de forma bem ampla. Exatamente. Eric, um gestor, ele vai, na maioria das vezes, o gestor conhece sua equipe. Eu estava falando isso para uma quase zootecnista, ela está no finalzinho da graduação. O gestor, ele tem a obrigação, para mim, é a obrigação de conhecer a sua equipe. Quando ele conhece sua equipe, ele identifica o perfil de cada um. Quando ele identifica o perfil de cada um, ele não deixa ninguém para trás. Por quê? Ele vai saber qual o perfil de Eric. Eric tem o perfil para estar ali na linha de frente. Então, Eric, ele vai estar ali na linha de frente. O gestor, ele vai colocar no devido espaço para Eric. Já Paulo não tem essa afinidade para estar na linha de frente. Paulo é mais sensível para estar ali na tecnologia, na computação, desenvolvendo programas. Então, assim, o gestor, quando ele identifica o perfil do profissional que trabalha com ele, ele não deixa ninguém para trás. Por mais difícil que esteja esse momento, né, ele faz tudo para que aquele profissional ele tenha um destaque dentro da sua equipe, porque ele identificou o perfil de cada um. Tá? Se o meu perfil é um perfil mais expansivo, eu gosto mais de falar, então eu vou ser aquele colaborador, né, que vai conduzir reuniões, que vai fazer a recepção das pessoas dentro da propriedade, dentro daquela empresa que eu estou trabalhando. Enfim, a minha resposta para essa tua pergunta é: o gestor precisa conhecer os perfis de profissionais que trabalham com ele. Quando ele conhece, dificilmente ele vai deixar você para trás. Ele vai sempre ter um espaço e o seu perfil se encaixa ali dentro. Muito boa a resposta, Simone. Então, se eu não indico, eu acho que ele falou aqui alguma coisa, né? Ele falou: Simone, seria agora, mas queria dizer a todos, gestão é tudo em qualquer atividade. Hoje, nossa pequena fazenda tem isso como tudo. Então, realmente, é isso que você falou, né? Gestão, planejamento é essencial para o crescimento da atividade rural, né? Seja ela
familiar ou não. Exatamente. E não importa o tamanho, viu, Eric? Assim como o seu Nenzito falou e como eu já tinha dito lá no comecinho da nossa live, não importa o tamanho. Sempre a gestão, o planejamento vão ser muito bem-vindos e necessários para qualquer propriedade. Então, Simone, eu acho que o pessoal já está satisfeito com a live, né? Todo mundo está agradecendo, falando que está muito boa, muito esclarecedora, que você é um exemplo de zootecnista, isso realmente é, todo mundo que em você é uma mulher muito... Ai, meu Deus! Vocês realmente me deixam... Olha, Eric, toda live que eu faço, eu saio emocionada, não tem jeito. Não tem jeito mesmo. E eu estou vendo aqui na live pessoas que trabalharam comigo, não dentro da zootecnia, mas trabalharam comigo como administração, né? Débora, Lucas, beijo, sua linda, muito obrigada por estar aqui. Então, eu acho que, eu quero dizer, antes da gente terminar essa live, Eric, que para qualquer profissional, seja ele gestor, seja um produtor rural, como o meu amigo, o seu Nenzito, independente, ele precisa ter essa sensibilidade, né, de entender os seus problemas, de buscar ajuda, de construir uma equipe, né, para que trabalhe junto com ele. Equipe, o nome já está dizendo, equipe faz o trabalho junto, exerce todos os seus conhecimentos juntos, cada um de acordo com as suas competências, de acordo com o seu perfil. Então, a partir do momento que a gente, zootecnistas, produtores rurais, gestores de projetos, administradores, entendem o seu valor, entendem que trabalhar junto é a melhor opção, a gente consegue fazer uma gestão em qualquer segmento que a gente esteja trabalhando. Isso aí. A Thalita, ela perguntou aqui, né? Eu acho que essa pergunta é muito boa porque é uma dúvida que todo graduando tem, é uma dificuldade que a gente tem. Sim. Como apresentar uma nova proposta de manejo na fazenda de uma forma que tenha uma aceitação boa dos colaboradores? Eita, que coisa perfeita, hein? Muito boa, muito boa. Thalita, primeiro ponto, não chega dizendo que você é a dona da proposta e que você vai resolver todos os problemas. Se você chegar desse jeito, o seu pé vai entrar e vai sair, né, dessa propriedade, dessa fazenda. O primeiro ponto é você alinhar junto com aquele produtor, com o proprietário daquela fazenda. Como assim, Simone, se alinhar? Você vai junto... Oi, diga, meu querido. Falou que falta 19 segundos restantes. Então, para eu não terminar a live, sem agradecer a você, eu queria agradecer muito